Eu trago aqui para vocês esse tema, tá? Que é gênero neutro e interfaces de voz, tá? Para quem não conhece. Então, é uma discussão, né? Se a gente está tratando de um problema de usabilidade ou preconceito linguístico. Então, me apresentando, né? Eu sou designer conversacional de interfaces de voz, né? E product designer na Cielo. Sou formado pela EBAC, tá? Na parte de UX e UI. E tenho participado assim ativamente em projetos de educação, de impacto social, ativismo, cultura, diversidade. Eu colaborei durante um ano com a Mídia Ninja. Então, tudo que eu vou trazer aqui, gente, é um apanhado desse conhecimento, tá? Não só dessa parte, mas também tudo que eu aprendi com a Jana, que eu aprendi na Let's Bot, que eu aprendi com o Billy, tá? Então, é um apanhado de conhecimento. Se eu esquecer de falar alguém aqui, tá, gente? Desculpa, mas sintam-se todos contemplados. Então, antes de começar, tá, uma nota, esse estudo ele é baseado, tá, numa experiência focada numa pessoa não binária, tá? Então, eu estou trazendo diretamente esse tipo de experiência para uma experiência personalizada, né? Vai muito uma continuidade até, né, do que a Polly estava apresentando agora sobre o gênero na interface de voz, tá? Então, dando uma breve introdução, é um assunto polêmico, tá, gente? Ainda em 2021 a gente está passando por isso, né? Talvez por algum preconceito enraizado, alguns acham que ainda não é viável, fala que não é acessível. Então, basicamente, para vocês entenderem a questão, tá? Palavras como todes, bem-vindes, elas acabam não sendo utilizadas, né? Porque há relatos que há dificuldade na leitura dessas palavras. Então, no caso de todes, o leitor de tela, né? No caso de uma pessoa que dependa do uso, ele acaba sendo lido como todes, né? Então, acaba ficando inacessível. Mas daí, gente, eu resolvi aprofundar, tá? Até porque isso diz muito também a respeito da minha história. Então, eu vou compartilhar tudo que tem um pouquinho aqui dessa apresentação, tem um pouquinho de mim, tá? Não estou aqui para falar, é isso ou é aquilo, não estou aqui para, vamos colocar assim, desculpa a palavra, mas colocar regras, né? Eu estou aqui para compartilhar essa experiência, então estou aprendendo junto com todo mundo. Então, a trilha de conhecimento hoje, eu vou trazer a parte um pouquinho mais sobre Vue UI, acessibilidade, a comunidade, né, LGBTQIAP+, é uma demonstração, né, se realmente não funciona. Vou falar um pouquinho mais sobre a linguagem neutra e inclusiva e eu tenho uma surpresa especial para vocês, gente, que foi preparada exclusivamente aí para essa trilha. Então, falando um pouquinho sobre as interfaces de voz, ela é uma experiência direcionada a partir de uma interação, né, entre uma pessoa e o sistema de voz. Vamos colocar assim, vamos lembrar da nossa querida Alexa, né? Que ela está mais presente aí. Então, pensando em dados, né, absolutos, eu trouxe esses dados, quem levantou foi a Yara Digital. Valeu, João. Então, a gente tem aqui 230 milhões de smartphones com assistente de voz no Brasil. 60% de pessoas no Brasil elas já controlam, né, os celulares por voz. 90% está enviando mensagem por voz. 1,6 bilhões de crianças nascendo nessa nova realidade, né? Então, falo pela minha sobrinha mesmo, ela já está nascendo com Alex. Então, é um outro mundo, né? Se a gente colocar na população mundial, a gente tem 27% que utiliza, né, a busca por voz. 40% dos consumidores, eles ainda, né, tem uma previsão de ainda utilizar em 2022, e nos Estados Unidos, 25% do total de buscas por voz são de produtos. Então, a gente já vê até uma mudança na questão de comportamento, né? Trazendo um pouco da evolução da voz, a gente tem aí, na década de 70 até meados de 90, as linhas de comando, né? Então, a gente tinha o teclado ali fazendo esses comandos. As interfaces gráficas, elas surgem depois, né? Então, você consegue ali navegar dentro dela. Depois surgem as interfaces de touch, então vem o celular, né? Que já está aí presente, né? Basicamente, todos os celulares hoje eles perderam o teclado, né? Eles estão basicamente tudo no touch. E a experiência de voz, né? Que aqui, dessa projeção, né, da Yara Digital, trata-se como o futuro das interfaces, né? Por quê? Porque a interface de voz ela é mais humana, ela é mais empática, ela tem menos esforço físico, cognitivo, você só precisa conversar com ela, né? Então, tem uma interação, assim, mais simples, né? E beneficia principalmente pessoas, por exemplo, com deficiência visual, né? Como também pessoas que não sabem ler ou escrever, porque daí depende muito, né, do que fala e do que é ouvido. Então, além disso, gente, a capacidade de alcance. Então, se a gente pensar na cobertura até do 4G, a voz
né, por áudio, ela consegue chegar em lugares que, às vezes, um vídeo acaba não chegando pela capacidade de carregamento. Questão de conta, problema de comunicação, se não for bem feita, né? Daí não entende, problema de privacidade, então alguns dados são sensíveis, e problema com ruído em ambientes abertos. Então, dependendo onde você está, não fica uma experiência tão agradável. Falando de acessibilidade, né? Pensando que a voz é acessível. Então, a primeira coisa que a gente pensa na voz é acessibilidade. Então, em dados, né? Trazendo aqui, a gente tem pelo menos, né? Quase 25% da população com algum tipo de deficiência, né? Então, no caso visual, né? Então, somam mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil pessoas cegas e 6 milhões com baixa visão, tá? E como eu falei, quando a gente fala da acessibilidade da voz, a gente pensa também na questão do alfabetismo, né? Então, se a gente considerar o Brasil, a gente tem, por exemplo, 23% com alfabetismo rudimentar, 23% que está ali no intermediário e 4% são pessoas analfabetas, né? Então, a experiência de voz acaba sendo acessível para essas pessoas. Mas eu estou aqui, gente, hoje, além de tudo isso, para falar sobre um pouco mais da comunidade LGBTQIA+, e pelo direito de existir, né? Por que eu trago isso? Eu trouxe aqui para vocês um pouco da história, né, da luta, luta contra a homofobia no Brasil, né, ou contra a LGBTQIA+, os preconceitos, né? Então, até trouxe como referência a Linda Quebrada, que ela vem trazendo nas suas músicas, né? Essas experiências, esses relatos, ela tem sido uma voz muito ativa dentro da comunidade. Dentro da apresentação, vou trazer algumas referências, tá? Se vocês quiserem pesquisar depois, então vou colocar a foto ali e depois vocês dão um Google. Então, gente, a gente tem a primeira vítima de homofobia registrada no Brasil, foi um índio Tibira, que foi em 1614. Ele foi basicamente amarrado pela cintura, né, ali num canhão. Então, esse foi registrado o primeiro caso, né, de homofobia. Essa pessoa, né, indígena, ela não se identificava nem com masculino nem com feminino. Se a gente colocar mais à frente, só faz 30 anos que a OMS retirou a homossexualidade da lista de doenças, tá? Então, antigamente, a pessoa, quando ela era, né, fala gay, ela ia ali para alguma clínica. A gente tem, por exemplo, o cantor Lou Reed, né, passou por eletrochoque na cabeça, e tem gente que tenta reviver esses absurdos até hoje com a cura gay. Só em 2010 se inicia o processo cirúrgico de resignação sexual na rede pública do SUS, né? Então, pessoas trans que querem fazer essa cirurgia já ficou disponível em 2010. 2018 começou a permitir que pessoas trans e travestis mudassem o nome, né? O nome social, que foi assim uma grande vitória. Imagina você ter ali na região um nome que não diz respeito ao que você se identifica, né? 2019 só, a gente tem a criminalização da homofobia, tá? A gente está falando aí, colocando, né? 1614 foi o primeiro caso de homofobia no Brasil. Só em 2019 a gente considerou a homofobia como crime, né? E em 2020, né, ano passado, foi até uma campanha que eu participei, foi o fim da proibição da doação de sangue por homens gays. Então, antes disso, homens gays não podiam doar sangue, tá? Pensando na comunidade, tem os seus próprios dialetos, né? Que a gente traz a questão do Pajubá, tá? Que é um dicionário ali, constituído ali em expressões, gírias, verbos. O Pajubá é muito conhecido na comunidade, tá? Então, tem algumas palavras, principalmente na comunidade drag, travestis, pessoas trans, é muito utilizada, tá? Ela vem de origem de religião étnico-africana, tá? Então, assim, é algo que vem, é uma linguagem que vem muito da questão cultural mesmo, né? E essa linguagem do Pajubá, ela nasce ali como resistência em meados de 60 e 70, que foi uma época que o Brasil passava pela ditadura militar e pela censura. Então, era uma forma, né, essas expressões, esse jeito de falar, era uma forma dessas pessoas se comunicarem sem elas serem percebidas, né, pelos militares, enfim, para não sofrerem perseguição, enfim, qualquer tipo de violência. Então, surge essa forma de falar. Então, trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? Então, a mapoa, que significa ali termo destinado mais para designar mulher, a cueca é dinheiro, bofe. Bofe é uma palavra que ela entra ali como
a gente coloca como neutro, né? Porque ela se refere tanto a heterossexual, homossexual, pode ser a bofinha ou bofe, então a gente consegue usar essa palavra de maneira neutra. Ali tem fazer a egípcia, né? Alguns termos são conhecidos. E daí, pensando no Pajubá, a gente, né, da comunidade, a gente vai aprofundar nesse case aqui com pessoas não binárias, tá? Aqui eu trouxe um exemplo do cantor e brasileiro, desculpa, Jalu, que se identifica como uma pessoa não binária, e aqui dados levantados pela Sex Diversity Box de Pri Bertucci, que eu tive o prazer de conversar, levantou esses dados que hoje existem mais de 3 mil pessoas trans no Brasil, tá? Esses dados, tá? Foi um estudo feito pela revista Nature, e desses 3 milhões de pessoas trans, né, a gente considera aí que pelo menos 1,19% ela está entre pessoas travestis e pessoas não binárias, tá? As pessoas não binárias, elas entram dentro desse guarda-chuva de pessoas trans, tá? Eu sei que são muitos termos, tá? Para a gente trazer aqui, mas aos poucos a gente vai aprofundando, tá? Então, aqui trouxe um exemplo, tá? Talvez aí a gente não pode afirmar com certeza, né? Mas eu trouxe essa música do Prince, onde ele traz: não sou homem, não sou mulher, sou algo que você nunca vai entender. Então, o Prince já falava sobre essa questão de identidade de gênero, né? Sobre expressão. Numa década que a gente não discutia isso, né? E ele traz muito claro, ele não se identifica com os padrões binários propostos pela sociedade, que é o homem e a mulher. Então, a pessoa não binária, ela não se encaixa em nenhum desses dois, ou ela pode até fluir entre esses gêneros, né? Então, aqui é um exemplo do Prince, com essa música, quem quiser escutar depois, gente, ela é incrível. Daí, falando um pouco mais, né? Trazendo o contexto dessas pessoas não binárias, da comunidade em si, a gente trabalha daí com a linguagem neutra e a linguagem inclusiva. Só que, no geral, tem muita confusão da diferença entre linguagem neutra e inclusiva. Então, eu trouxe aqui, gente, para tirar dúvida mesmo, tá? A linguagem neutra é quando a gente fala com uma pessoa que não se identifica com os gêneros binários, né? De homem ou mulher. Então, estamos falando de bem-vinde, de todes, de querides. Enquanto a linguagem inclusiva, ela está trazendo um tom não sexista, ela não está demarcando gênero, ela não é capacitista, então ela se refere a todas as pessoas, então boas-vindas, todas as pessoas queridas. Então essa é a diferença da linguagem neutra e da linguagem inclusiva. Isso acaba gerando muita confusão, tá? Por que eu falo que gera confusão? A gente tem, por exemplo, o Manual Prático de Linguagem Inclusiva do André Fischer, que ele coloca que não é adequado, por exemplo, usar, né, todes, né, porque ele coloca aqui palavras com E. Então, ele coloca: não são uma solução para que o idioma fique menos machista. Você consegue pronunciar muitas dessas palavras sem ter que mudar regras gramaticais, né? Então, assim, aqui a gente está falando, no caso de linguagem inclusiva e não de linguagem neutra, tá? Só que essa fala dele, ela acaba potencializando o preconceito. Então, uma pessoa de autoridade falando que essa não é a forma adequada, então a gente daí passa por uma nova, né, formalização para conseguir que isso seja aceito. E eu trouxe aqui uma notícia do lado para vocês verem, né, que muitas vezes o preconceito que a gente vive na sociedade, ele acaba refletindo nas interfaces, né, conversacionais, como a Polly trouxe muito bem. A gente tem ali uma notícia de julho desse ano, que ao menos 14 estados bolsonaristas querem proibir o uso de linguagem neutra nas escolas, tá, gente? Então, assim, aqui a gente está exatamente para falar isso, tá? Da opressão, tá? Quando a linguagem neutra, ela é tentada inserir dentro de repente, de uma interface conversacional, de um bot, e muitas vezes a gente acaba lidando com esses bloqueios. Então, até trouxe aqui para vocês um teste, tá? Para mostrar rapidinho, acho que tá aqui. Ó, vocês me falam aí se tá saindo o som, tá? Então, a gente tem aqui o relato, né, que não dá para usar, que não fica acessível, é porque fala que todos, né, não ficaria ideal ouvindo nos leitores de tela. Então, aqui eu trouxe um exemplo da Alexa,
tá? Então, vou colocar aqui play para vocês ouvirem. Deu para ouvir? Deixa eu só confirmar aqui no chat, gente. Eu acho que tá ok. Mas, basicamente, qualquer palavra que a gente coloque ali na Alexa, mesmo que não esteja mapeada essa forma de falar, ou até mesmo dentro, por exemplo, do Google Assistant, a gente consegue fazer algumas adequações. Então, se de repente dessa forma não funciona, a gente consegue fazer uma curadoria para que ela fale exatamente da forma com que a gente precise, tá? Então, aqui ele tem esse exemplo, tá? Então, isso serve para outras palavras. Então, se a gente colocar bem-vindes aqui, ele também... Opa, gente, desculpa, foi um R aqui a mais. Então, se a gente colocar, por exemplo, bem-vindes, faz a leitura também, tá? Então, assim, é possível, tá? É uma questão de curadoria mesmo, a Alexa mesmo, ela já está aceitando, tá? E por que que eu falo isso? Deixa eu voltar aqui. Quando eu falo assim, não pode usar, eu trouxe esse exemplo maravilhoso, que foi, inclusive, dado pela Jana, né, que é da Cathy Purr, que não há dicionários ou outras ferramentas autoritárias. O jeito certo de usar uma palavra é determinado como ela está sendo usada naquele momento, tá? Então, isso, não dá para usar assim, não pode usar assim, tá, mas por que que não pode usar, né? Então, dessa forma, a gente consegue aprofundar o que a gente está... Qual que é o conflito da situação, né? E considerando ali que todo conhecimento é social e vive na nossa memória, a comunidade detém o conhecimento, não é individual. Então, a partir do momento que a gente tem ali uma comunidade trabalhando com palavras, né, com expressões, ela é de uso da comunidade. E a partir do momento que a gente não coloca isso a público, ela acaba não chegando até as pessoas, né? E tive o prazer, né, nessa incrível jornada aí de descoberta, de falar com o Pri Bertucci, que é artista social, educador, identifica-se como uma pessoa não binária, tá? E Pri é CEO da Diversity Box, que é uma consultoria especializada em diversidade, e também fundou ali o Instituto Sexy Box. O Pri tem uma atuação assim incrível, são basicamente ali 15 anos de atuação dentro dessa área, tá? Falando de linguagem neutra e inclusiva. Inclusive, é co-criadora, né? A pessoa co-criadora da linguagem neutra e inclusiva no Brasil. E também ela é produtora... ele é produtor executivo da Marcha do Orgulho Trans de São Paulo. Nessa semana, a gente que passou, Pri lançou o seu livro, né, que é um dossiê da linguagem neutra e inclusiva, que registra todo esse trabalho de mais de uma década, né? Então, todo esse registro, tudo que ela fez, tudo que ele fez de apresentação, de conteúdo, faz parte desse livro, tá? Então, até trouxe aqui uma fala de Pri, basicamente trazendo ali, explicando um pouco mais, por exemplo, sobre a comunicação inclusiva. Então, qual que é a diferença? Quando a gente fala da comunicação inclusiva, o guarda-chuva é maior. A gente inclui questões raciais, sexismo, PCD e outros grupos minorizados. É sobre não utilizar expressões capacitistas, como nossa equipe não tem braço para fazer isso, ou palavras racistas como denegrir. Então, é esse cuidado que a gente trabalha na linguagem inclusiva, diferente da linguagem neutra que a gente está falando, né? Bem-vinde, todes, menines. Então, essa é a diferença. Essa é a capa do livro, tá? Que Pri lançou ali em Portugal, trazendo né, todo esse estudo. E eu trouxe, gente, aqui para vocês uma fala, tá? Uma conversa que eu tive incrível com ele, tá? Também agradeço muito a Vanessa aí pelo contato, pela oportunidade. E eu vou passar aqui para vocês uma fala que Pri preparou especialmente aí para a Conferência Bots Brasil. Isso. Bom, então, basicamente, Pri traz aí a importância, tá, da uso da linguagem neutra para formalizar a existência dessas pessoas, né? Porque aquilo que não tem nome não existe. Então, por isso é tão importante a gente trazer, né, nesse discurso, colocar a linguagem neutra para formalizar até a existência dessas pessoas e também permitir que elas se identifiquem com as interfaces, né? Então, quando a gente coloca dentro da interface,
ela vai conversar exatamente como usuário, né? Então, se ela fala bem-vindo, todos, ela vai estar falando exatamente como, de repente, uma pessoa não binária, pessoa trans. Então, já indo aqui para o final, por que eu trouxe para vocês tudo isso, gente? Aqui, o dicionário, né, Merriam-Webster, ele incluiu o pronome they para pessoas não binárias. Então, assim, já está sendo feito um movimento aí, né, não só nos Estados Unidos, mas Alemanha, França, Lisboa, dessa inclusão do gênero neutro, né, para se referir, por exemplo, pessoas não binárias. Então, isso já foi incluso até no dicionário, tá? Aqui um exemplo de outra pessoa não binária, né, que é o Sam Smith. Aqui, gente, também para complementar, o Google também aderiu ao gênero neutro e à linguagem neutra, então ele incluiu ali os emojis, né? Então foram mais 56 emojis, e o Docs ele inclui a linguagem neutra. Então ele aceita palavras como todos, amigos, meninos, tá? Então até o Google também está fazendo isso. Então assim, qual é o nosso papel dentro dessa revolução que está vindo aí? Demi Lovato, outra pessoa não binária. Então, pensando na tríade do design conversacional, não conversar, né, não usar essas expressões, a gente entra em conflito com o usuário, a gente não tem uma comunicação ali adequada, né? E a gente, pensando aqui, né, nós somos uma espécie que a gente depende uns dos outros, né? Então, as recompensas de tribo, recompensas sociais, elas são impulsionadas pela nossa conexão com as outras pessoas. Quem traz isso é Neil Eyal, em Hooked, é um livro, assim, incrível sobre engajamento em produtos e serviços digitais, e ele traz essa questão da recompensa de acordo com a nossa tribo social. Então, para a gente se sentir incluído, atraente, né, aceito, a gente precisa estar ali envolvido, conectado emocionalmente. E pensando, né, que a língua é um rio que se renova, então por que a gente não consegue, né, colocar essas novas formas de falar, de colocar essas novas expressões, tá? Trouxe essa fala do Marcos Bagno, que quem apresentou foi a Jana, do livro Preconceito Linguístico, então é algo que a se repensar, né? E trazendo aí como última referência é a música do David Bowie, né, que a gente traz ali também essa mesma questão. Você deixou sua mãe confusa, ela não sabe se você é um garoto ou uma garota. Então, essa questão de identidade de gênero, ela já vem sendo debatida, né, há muito tempo, por muitos artistas, mas o quanto a gente tinha conhecimento disso no passado, tá? Então, fica essa provocação aí que tudo isso é pelo direito de existir. Tá, gente? Eu agradeço demais e depois eu vou compartilhar todos esses vídeos aí com vocês.